Nesse primeiro bloco, nós vamos falar mais sobre os conceitos. Na realidade, nós temos o hábito de falar em imunidade tributária, quando a imunidade ela não é tributária, a imunidade é apenas em relação à parte dos tributos. E para iniciar, é importante que se relembre que no Brasil nós temos 92 tributos. O último levantamento mostra a existência de quase uma centena de tributos, e esses tributos são distribuídos em 3 categorias: os impostos, as taxas e as contribuições. E é importante que nós possamos ter uma conceituação clara do que é imposto, do que é taxa, do que é contribuição. Mas, genericamente, falamos em tributos. E os tributos, segundo a definição da nossa legislação, tributo é toda a prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nele possa se exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituído em lei e cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então, é ressalvado que toda cobrança feita que não seja decorrente de um ato ilícito. Então, por exemplo, uma multa não é um tributo. Ela é fixada pela legislação, mas ela acaba sendo uma cobrança mais decorrente de um descumprimento de uma norma legal, de uma norma prevista nas disposições gerais da legislação tributária ou da legislação civil, da legislação penal. Então nós temos que convir que tributo envolve todas as categorias. Diferentemente, nós temos que ver outras cobranças, outras formas de cobranças que existem de valores, mas nós vamos centrar em falar a nossa aspecto da imunidade chamada tributária. Mas a imunidade, o que é a imunidade? O conceito de imunidade é o princípio previsto nas normas gerais de um país que proíbe que o poder público de todos os níveis, então federal, estadual, municipal, do Distrito Federal, instituam impostos sobre atividades e patrimônios de entidades que atendam a determinados requisitos. Então a imunidade é uma vedação de instituir imposto. Então nós não temos a restrição de serem criados os impostos, que, como já mencionamos, nós temos 92 tributos, mas podem ser criados pelos entes federativos. Mas tem que ser mediante uma lei. E essa lei, que nós vamos comentar um pouquinho mais à frente, tem que ser uma lei complementar, não pode ser uma lei ordinária. Então, porque decorre de uma Constituição, e as leis são ordinárias ou complementares de acordo com a característica que tem ritos diferentes de aprovação, inclusive no Congresso Nacional, nas Câmaras de Deputados, nas Câmaras de Vereadores, na Câmara Distrital, quando se trata do Distrito Federal. Mas então nós temos a possibilidade de ter a imunidade das instituições de educação. Entenda-se que a imunidade é a proibição do lançamento de imposto, a criação e o lançamento de imposto. A isenção, que já é um outro conceito, é diferente, porque a isenção, ela aplica-se às taxas e às contribuições. A imunidade só dos impostos. As taxas e as contribuições são objetos de isenções, não de imunidade. É comum, às vezes, você falar em imunidade, isenção, como sinônimo, mas não é. Então, o conceito de imunidade, ela não deixa que constitua a obrigação tributária. Então, é vedado se constituir a obrigação tributária. E a imunidade é a não incidência do tributo, ou seja, a vedação do lançamento do imposto. Então, você não tem o lançamento do imposto, porque a instituição é imune. E essa instituição, ou também existem aberturas, eu vou comentar um pouco mais à frente, para alguns produtos, alguns serviços, por exemplo, os livros. Os livros não há incidência de impostos. Inclusive, por extensão, hoje já há um entendimento dos livros eletrônicos. Os e-books também são cobertos pela imunidade tributária. Então, não há incidência de impostos sobre livros impressos ou livros eletrônicos.
A isenção, então, se aplica às taxas e contribuições. Isenção é a dispensa de cobrança. Então, você tem o lançamento, mas você tem a dispensa. Você pode ter o lançamento normalmente e, de acordo com a característica da instituição, você poder ter a dispensa de pagamento, então caracterizado pela isenção. Mesma coisa das contribuições. Nós vamos falar bem mais à frente, no final, sobre a cota patronal do INSS, a cota da Previdência, que na realidade é uma taxa, não é contribuição. Não é imposto, mas é taxa, porque o imposto é aquilo que você paga e vai para um fundo comum. Então você paga o imposto de renda, onde vai ser aplicado? Em programas do governo federal. Você paga o imposto sobre serviço em programas do município, o ICMS, em programas do Estado. Agora, a taxa, ela é específica. Você paga a taxa de iluminação pública. Para quê? Para você ter iluminação pública. Você paga a taxa de lixo, para ter coleta de lixo. Você paga a taxa previdenciária, chamada erroneamente de contribuição previdenciária. Mas é uma taxa para quê? Para você ter uma contrapartida da assistência, da aposentadoria, nesse sentido. Então, você tem realmente as isenções que não dão um direito eterno, dão um direito transitório se você atender determinados pré-requisitos. Então, a isenção é a dispensa de cobrança de um tributo legalmente lançado. Há determinações que o poder público pode lançar o tributo e depois isentar de pagamento. Isso ocorre em várias situações com entidades educacionais ou não, que não sejam constitucionalmente imunes. Então, nós temos instituição que tem isenção, mas que não é a caracterização de imunidade. Dentro desse conjunto de conceitos desse primeiro bloco, nós temos que verificar o seguinte: os benefícios eles ocorrem para as entidades sem fim de lucro. E quais são as entidades sem fim de lucro previstas no Código Civil desde lá de 1916, o antigo Código Civil de 1916 até o novo Código Civil? Todos eles falam em dois tipos de entidades: as associações e as fundações. Então, todas as escolas, as instituições, as empresas podem se constituir com fim lucrativos ou sem fim lucrativos. Não existe meio termo. O governo federal tentou, em alguns momentos, falar em entidades privadas de fim público. Não existe isso. Ou é privado ou é público. Ou é do governo ou não é. Então, existem as entidades de economia mista, etc., mas todos eles são uma predominância pública ou privada. Então, o que nós temos que ouvir é o seguinte: nós temos as associações e as fundações. A associação é uma entidade onde uma pessoa reúne com mais outra pessoa e cria uma associação. A associação é uma organização sem fins lucrativos, caracterizada pela união de pessoas físicas ou jurídicas, com o objetivo de conquistar benefícios e desenvolvimento mútuo para o segmento que representa. Então, na realidade, você pode ter uma associação composta por 2, por 3, por 10 pessoas jurídicas, por 5 pessoas físicas, 3 pessoas jurídicas. Não há problema nenhum, pode ser só de pessoas físicas, só de pessoas jurídicas ou mistas. Agora, diferente das fundações, porque as fundações são entidades que não se formam por associação de pessoas físicas, e sim elas nascem em virtude de uma dotação de um patrimônio inicial que servirá para prestar serviço de interesses coletivos. Então, o que acontece? Um grupo resolve destinar, uma pessoa resolve destinar parte do seu patrimônio para criar uma fundação. E aquela fundação, ela tem características que não foram criadas pela pessoa A, B ou C. Ela é constituída por um patrimônio. Então, você doa as pessoas físicas ou jurídicas doam uma parte do seu patrimônio para constituir uma fundação. E, por essa razão, elas são acompanhadas pelo Ministério Público, que tem a obrigação de velar pelas fundações, ou seja, acompanhar as fundações. Então, as fundações, a instituição de uma fundação, depende de autorização prévia do Ministério Público, que existem estados, promotorias, depende de cada estado.
na qual aprova a minuta do estatuto, avalia se o patrimônio destinado para a fundação é suficiente para aquele fim, e você tem então a autorização para criar essa fundação. Tanto a associação quanto a fundação, elas têm, o aspecto tributário são idênticos. Elas têm os mesmos direitos, as mesmas obrigações, sendo que as fundações têm uma obrigação um pouco maior, que é a obrigação de acompanhar, prestar conta, submeter as prestações de contas, e tudo isso não tem como fugir dessa disposição. Então nós temos aí fundações e associações que podem ser consideradas beneficiadas de imunidade tributária. Agora, nós queremos também, nesse conceito de instituição, falar um pouco sobre instituição de educação. E aí existem praxes que acabaram mexendo um pouco nessa... o que era no passado que não é hoje. Porque nós temos, por exemplo, hoje até se usa um pouco a instituição de ensino superior, por exemplo, como sendo um sinônimo de universidade, centro universitário e faculdade, o que não é. Por que isso? Porque nós tínhamos anteriormente toda a instituição de ensino superior tinha que ser sem fins lucrativos. Isso até 1997, quando um decreto permitiu a transformação jurídica de entidades que mantinham as universidades ou as faculdades. Naquela época não tinha centro universitário, e esse decreto que criou os centros universitários, ele permitiu que as instituições que eram sem fins lucrativos pudessem ser com fins lucrativos. Houve um tratamento tributário, coisa que foi até bastante questionado, mas as entidades passaram a poder ser sociedades anônimas, sociedades simples, sociedades, até firmas individuais hoje podem ser mantenedoras de instituição de ensino superior. Mas observe que a gente tem a cultura de falar instituição de ensino superior, quando na realidade instituição é sem fins lucrativos. Empresa educacional é com fins lucrativos. Então, todos estão na categoria de estabelecimento de ensino, mas não são instituições. Instituições são apenas as sem fins lucrativos. Mas vamos convir que os usos e costumes fizeram com que a instituição ficasse um certo sinônimo. Nós falamos as IES. O que são as IES? As instituições de ensino superior, quando na realidade não são instituições de ensino superior. Podem ser empresas educacionais ou podem ser associações ou fundações. Então nós temos realmente que convir que o conceito de instituição de educação, juridicamente, são instituições de educação, as associações ou fundações de caráter privado, constituídas à luz da legislação civil brasileira, que não tem finalidade lucrativa. As públicas, elas têm uma característica que podem ser fundações ou podem ser autarquias, mas não vamos entrar nesse aspecto, porque elas não gozam de uma imunidade, que elas já estão pela própria natureza imunes, porque elas são, há uma vedação de serem criados impostos sobre patrimônio ou renda de entes do governo. Então não pode o governo federal criar sobre a atividade do Estado sobre o município e assim e vice-versa. Então o que nós temos que convir é que instituição de educação é uma associação que se dedica ao desenvolvimento, associação, fundação de um aspecto educacional. As demais pessoas jurídicas que mantêm escolas de educação básica e superior são muitas das vezes chamadas como associações, como instituição, mas na verdade são empresas educacionais, porque elas têm finalidade lucrativa. Então isso é bem claro ficar na cabeça de todos nós, que são características diferentes. Agora, as instituições de ensino superior, diz a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, artigo 16, elas podem ser públicas, quando criadas ou incorporadas, mantidas ou administradas pelo governo federal, isso, governo federal, estadual, municipal, e as privadas, quando mantidas e administradas por pessoas físicas de direito privado. Então, isso está na LDB, no artigo 16. As entidades mantenedoras das instituições privadas de ensino superior poderão se constituir sob qualquer forma jurídica.
previsto no Código Civil. Se você observar, o decreto que criou, o decreto 2507, de 15 de abril de 1997, fala ainda no artigo 16 do Código Civil, porque ele se refere ao Código Civil de 1916 mesmo, por coincidência 16, que é um Código Civil antigo. Atualmente a previsão é no artigo 18 e não mais no artigo 16. Então, nós temos assim, para deixar claro, os conceitos são muito importantes para que a gente evite comentar aspectos e faça pedidos de imunidade com conceitos errôneos. Então nós vamos fechar esse primeiro bloco, que nós falamos sobre os conceitos, e vamos ao segundo bloco, que nós vamos comentar um pouco mais aspectos específicos da imunidade. Nesse bloco nós vamos falar sobre os aspectos constitucionais da imunidade tributária e, por extensão, nas isenções. A Constituição atual, como as anteriores, já asseguravam os benefícios às instituições de educação. E diz claramente a nossa Carta Magna que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos: impostos, item 1, taxas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Então, por exemplo, o governo pode instituir uma taxa de uma coisa que ainda não existe, mas que vai existir. Então, a taxa para fazer o calçamento da rua. Ela não existe ainda, mas ela vai existir, então você pode lançar esse imposto, na realidade, esse tributo, essa taxa, porque ela vai ser colocada à disposição. Se você usou ou não usou, o problema é seu. Se você passou pela rua ou não, mas você está pagando de qualquer forma. Então você tem essas taxas, que é muito comum você verificar as taxas de iluminação pública, por exemplo, tal, mas você não enxerga, você é cego, você não tem a luz, mas você vai pagar a si mesmo porque está instituído e está à disposição. Então são coisas meio incoerentes, mas que estão previstas na legislação. Então as taxas estão definidas nesse sentido. E as contribuições de melhoria decorrentes de obras públicas. Então você tem contribuição de melhoria, que se confunde às vezes um pouco com taxa, mas são coisas que podem ser entendidas para quem quer aprofundar no aspecto da legislação tributária. As taxas não poderão ter base de cálculo a mesma taxa, o mesmo critério do imposto. Então você tem, por exemplo, um imposto, você pode tributar, o imposto predial pode ser considerando a metragem quadrada. A taxa não, a taxa já não tem essa vinculação direta. Ela pode ser comum a todos os moradores daquela rua. Então você tem essa distinção prevista na nossa Constituição brasileira. O artigo 145 da Constituição fala sobre isso. Agora, também fala sobre imunidade tributária, dizendo que a norma definida no artigo 150 da Constituição, inciso 6, que estabelece a incompetência das pessoas políticas de direito constitucional para instituir impostos sobre patrimônio, renda e serviço uns dos outros. Então, aquilo que não pode o Estado cobrar imposto da União do município, assim por diante. Templos de qualquer culto. Então, aí você tem todas as igrejas, elas estão cobertas pela imunidade prevista no artigo 150, 4, inciso 2, aliás. Terceiro, patrimônio, renda ou serviço dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos. Há até uma certa redundância, porque ao falar instituição não precisaria falar sem fim lucrativo, mas o legislador constitucional incluiu e está previsto no inciso 3º e também prevê a mesma imunidade para os livros, periódicos, jornais e papel destinado à sua impressão. Então, na realidade, você tem aí, até mesmo extensivamente, o papel e como
a evolução tecnológica, além do papel, você tem hoje o livro eletrônico. O livro eletrônico também tem a imunidade, ou seja, se você vai fazer o livro considerando um CD-ROM, você tem também imunidade para compra desse CD-ROM. Então você tem só critérios de encontrar onde você vai conseguir, e só vai conseguir em grandes quantidades, fornecedores, para você ter a dispensa de impostos sobre os livros, o papel, etc., e os equipamentos que acontecem. Acho que hoje, até por extensão, já poderia se discutir um pouco também aspectos voltados à parte de transmissão, mas isso é objeto de um outro estudo que nós vamos aprofundar. Vamos aprofundar especificamente no campo da educação. Nós temos que observar, ainda nesse tópico, que existe os limites da fruição da imunidade tributária. Devido ao seu caráter constitucional, os limites para a fruição da imunidade somente podem ser definidas mediante lei complementar. É um assunto fundamentalmente importante, porque nos termos do artigo 146(2) da Constituição, só lei complementar que pode regulamentar aspectos de tributos. E o Código Tributário Nacional, diga-se de passagem, ele é anterior ao Código Civil e à Constituição. Então, o Código Tributário é de 1966, mas ele foi recepcionado como uma lei complementar, embora tivesse sido antes da Constituição, mas está expresso na legislação. Então, o que acontece? Você tem que ter qualquer norma acessória, tem que ser através de lei complementar. Não pode ser lei ordinária. Isso que vai levar ao último ponto que nós vamos conversar hoje, que é sobre o que aconteceu com a parte das exigências criadas para as entidades beneficentes da assistência social, o que foi criado mediante uma lei ordinária e que foi derrubado pelo Supremo numa ação que foi movida pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino. Então, nós temos que convir que a Constituição, nesse sentido, é clara, ela deixa bem entendido quais são as normas. Foi o que às vezes são erros dos parlamentares e dos que definem uma lei de um rito diferente, e por definir de uma forma diferente, faz com que exista um conflito de responsabilidade e um conflito de competência. Então, nós temos aí a derrubada do Supremo em ações de constitucionalidade de diversos dispositivos. Nós vamos fechar esse bloco, nós temos claramente definido que na Constituição, ponto pacífico, a imunidade dos impostos existe e existe a possibilidade da isenção das taxas e contribuições. Lembrando, voltando a lembrar que são 92 os tributos hoje vigentes no Brasil. Alguns extremamente genéricos e outros mais pontuais. Não vamos relacionar, isso seria cansativo, mas há uma lista de 92 que será inclusive objeto de um estudo técnico elaborado pelo próprio Instituto. Então, fechando esse bloco, vamos no próximo bloco ver sobre o aspecto do Código Tributário. Nós vamos falar sobre os aspectos previstos no Código Tributário Nacional sobre a imunidade. Então, nós temos que caracterizar que o Código Tributário Nacional ele é uma lei que foi editada em 1966. Ela está em vigor. Óbvio que tem uma série de mudanças, modificações surgiram, mas a essência continua sendo a mesma. E ela é anterior à Constituição. Mas, mesmo sendo anterior à Constituição, ela é considerada como uma lei complementar à Constituição. Ela foi editada na vigência da Constituição passada, mas ela foi incorporada no sistema legal como sendo uma lei complementar. E essa lei complementar é necessária porque nenhum aspecto tributário pode ser feito por lei ordinária, ele tem que ser feito por uma lei complementar. Então nós temos aí que considerar o Código Tributário, que é um rico texto, prevê aspectos que estão perdurando esses anos todos, mas nós temos pontos que foram incorporados pela Constituição e repetidos, inclusive, em leis complementares. Uma delas fala que é vedado à União, ao Estado, ao Distrito Federal e aos municípios,
os princípios são parecidos com os que estão na Constituição, que na realidade a Constituição incorporou o que estava no Código, foi uma posição até inversa, mas fala sobre que é vedado aos entes federativos instituir ou majorar tributos sem que a lei estabeleça, ressalvado quanto à majoração o disposto nos artigos tais. Então, ou seja, você tem a proibição de instituir e de majorar. Então, você não pode aumentar o imposto sem ser por uma norma legal. Cobrar impostos sobre o patrimônio e renda com base em lei posterior à data do exercício financeiro que corresponde. Então, ou seja, você não pode cobrar nenhum imposto, você cria esse ano para vigorar a partir do ano que vem. Você não pode ter um efeito retroativo. Estabelecer limitações ao tráfego no território nacional de pessoas ou mercadorias em função por tributos interestaduais ou intermunicipais. Então você não pode estabelecer, que é vedado, estabelecer limitação do tráfego. Você pode até autuar, mas você não pode proibir, a não ser pagando antes esse tributo. Cobrar impostos sobre patrimônio, renda, um dos outros, do Estado, do município, etc., templos de qualquer culto, isso também foi mantido na Constituição, e patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, observados os requisitos previstos na seção 2 desse capítulo. Então, ou seja, você tem essas disposições e vai até um pouco mais prever o papel destinado exclusivamente à impressão de jornais, periódicos e livros, e já observando que os livros eletrônicos estão extensivamente beneficiados por esse processo. Os requisitos estabelecidos no Código Tributário Nacional são não distribuir qualquer parcela do seu patrimônio ou de sua renda a qualquer título. Então, ou seja, entidades sem fins lucrativos, para o uso da imunidade tributária, prevista no artigo 14 do Código Tributário Nacional, não pode distribuir parcela de seu patrimônio ou sua renda a qualquer título. Há uma ressalva mais à frente, eu vou falar sobre a remuneração dos dirigentes. Aplicar integralmente no país os seus recursos na manutenção dos objetivos institucionais. Então, você tem que aplicar no país. Você não pode aplicar em outro país, porque se você está tendo a renúncia tributária de um país, você tem que aplicar os recursos naquele país. Então, não há possibilidade de usar os recursos decorrentes da imunidade tributária para beneficiar um outro país. Manter a escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos das formalidades capazes de assegurar a exatidão. Por que isso está nesse código? Porque naquela época não era obrigatório você ter livros contábeis. Em 1966 não era. Então você tinha a liberdade de fazer escrituração, mas não tinha o princípio de livros. E o Código Tributário Nacional passou a exigir a escrituração em livros revestidos das formalidades legais. Então é uma letra morta praticamente, que hoje todos têm que ter contabilidade, têm que ter os livros, mas mantém os princípios de não distribuição de parcela e aplicar integralmente no país a rendas. O aspecto da imunidade tributária, prevista no Código Tributário, ela parte muito do sentido da auto-aplicação. Então, por exemplo, o imposto de renda, você que é de uma entidade, fundação ou de uma associação, que é sem fim lucrativo, você não precisa ter, como no passado era necessário, um documento, um processo de reconhecimento da imunidade tributária. Você se autodeclara imune e você está sujeito, se não for cumprir os requisitos, a ser autuado. Então, não há a necessidade, segundo o Código Tributário Nacional, de você ter um processo de imunidade. Muita gente erra e fala em processo de isenção. Por exemplo, processo de isenção do imposto de renda, do imposto sobre serviço, do imposto sobre operações financeiras. Não é isenção, é imunidade, porque se é imposto é imunidade, se é taxa ou contribuição é isenção. Então, a
declaração, ela é prevista, inclusive, a fruição da imunidade não está condicionada a requerimento formal junto aos entes tributantes, porque não há condições nesse sentido na Constituição Federal, nem na legislação complementar que define o requisito para o seu uso. Então você assume, você tem a declaração de isenção, chamada assim pelo imposto de renda erroneamente, que seria a declaração de imunidade. Mas você aplica a isenção e essa imunidade, chamada de isenção, mas você tem realmente o direito a cumprir, por quê? Porque não é previsto na Constituição nenhum requerimento formal nesse sentido. Basta que a instituição de educação ou de assistência social cumpra as exigências do Código Tributário Nacional para que sejam configurados como entes imunes. Então, esse é um ponto que queremos deixar claro. Você tem o direito, a prefeitura vai criar caso? Vai, você vai ter que talvez ir ao judiciário, mas o que está previsto no Código Tributário da Constituição Federal não é um processo de pedir a isenção, e sim a aplicação da imunidade. Se for isenção, tem que pedir, mas se é imunidade, é auto-aplicada. Agora, remuneração de dirigentes. O Código Tributário Nacional não proíbe a remuneração de dirigentes das referidas instituições. Não há nenhum lugar de proibição. O que existe é vedação a você remunerar para cargos que não sejam de exercício de atividade. Então, por exemplo, você é o presidente da associação, você não pode ser remunerado como presidente. Mas nada impede que você seja presidente e seja reitor da universidade. E você recebe como reitor. Está lá incluído na folha de pagamento, está lá com o seu processo normal de vínculo, e você é remunerado, você é professor, Isso a Previdência andou criando casos com muita instituição, mas a maioria ganhou, todos ganharam, porque não há impedimento de você remunerar desde que você tenha a comprovação do exercício da atividade. Não se pode desvirtuar o espírito da norma constitucional, ou seja, a remuneração dos dirigentes é cabível somente quando atuem efetivamente na gestão e não deve extrapolar os valores praticados no mercado da região. Óbvio, se você tem um mercado que mostra que os valores são hipoteticamente X mil reais, você não pode, para aquele que por coincidência é o presidente, ter uma remuneração de 3 vezes X. Então você tem que ter um mercado, você ter elementos que possam comprovar que está dentro da faixa de remuneração do mercado. Vamos comentar um pouco sobre um aspecto que não está previsto no Código Tributário, mas ainda existe uma cultura da figura da utilidade pública federal. A utilidade pública federal é uma disposição que existia, mas que não existe mais. A utilidade pública federal ela foi criada em 1935, a Lei número 91, de 28 de agosto de 1935, determinava as regras pelas quais as entidades poderiam ser declaradas como utilidade pública federal. Então, em 1935 foi estabelecido, esses critérios, tinham um decreto que regulamentava, e isso era o Ministério da Justiça. E muitas instituições tinham, e ainda mantém a citação reconhecida como utilidade pública pelo decreto tal. No momento que você teve o reconhecimento, aquele decreto não perdeu a validade, mas não existe mais a utilidade pública. Você teve um ato que certificado, se deram um decreto de utilidade pública, mas você pode continuar dizendo que tem a utilidade pública pelo tal, mas não existe mais. Ou seja, foi uma coisa que já acabou. E já acabou, isso foi aprovado por uma lei em 14 de dezembro de 2015, Lei 13.204, que revogou, no artigo 9º, revogou várias leis, e revogou essa também até, acho que o governo esqueceu, e botou no pacote e acabou com a utilidade pública federal. A utilidade pública dos estados, federal e município pode continuar, porque isso não foi revogado, a lei federal não extinguiu. Mas o que tinha antigamente? Para você ter a dispensa de pagamento da cota patronal da Previdência, você tinha que ter 2 requisitos: a utilidade pública federal e ter o certificado de entidade filantrópica, que era concedido pelo Conselho Nacional de Assistência Social. O
CNAS. O Conselho Nacional de Assistência Social também ele acabou. Havia o Conselho, e o Conselho que depois mudou de nome, passou a ser o Conselho Nacional, mas vamos comentar isso mais na frente, passa a ter o SEBAS em vez do certificado antigo, e você tem então os princípios que eram a junção de duas coisas para você ter o benefício da própria patronal foram derrubados, porque um acabou e o outro praticamente acabou com essa função. Então passou a ter uma utilização, que era uma utilização para outros fins, que nós vamos comentar um pouco mais à frente. Então, no aspecto do Código Tributário também é pacífico nesse sentido. Você não tem questionamento, a legislação é clara, prevê os benefícios, prevê as imunidades, prevê as isenções, os requisitos, e os requisitos são fáceis de serem cumpridos segundo o Código Tributário Nacional. Lembrando que toda a regulamentação acessória tem que ser feita por lei complementar e não por lei ordinária, nem decreto, portaria nenhuma. Então vamos fechar esse bloco e vamos voltar a um outro bloco falando um pouco sobre a visão do Supremo. Vamos comentar um pouco sobre os aspectos da visão do Supremo Tribunal Federal e, por extensão, alguns outros tribunais, sobre os princípios da imunidade e da isenção. No Supremo não há qualquer dúvida. As questões sempre que são colocadas deixam claro que o princípio da imunidade tributária ela existe quanto aos impostos e a dispensa de taxas e contribuições de acordo com características próprias de cada norma. Mas o Supremo tem sido questionado em muitos momentos por ou ações que vão da Justiça Federal, mais especificamente, ao Supremo, até da Justiça Estadual ao Supremo, e o Supremo tem preceitos já mais ou menos comuns, são pré-julgamentos que deixam claro a visão do poder máximo do Judiciário nesse sentido. A mais recente decisão, inclusive foi uma decisão agora de 2021, também do reconhecimento do IOF, do Imposto sobre Operações Financeiras, que foi claro que não há incidência. E todas as vitórias que você tem representam o direito da chamada repetição do indébito. Ou seja, o que você pagou e não deveria ter pago, tem direito a pedir de volta. Então, cabe ao judiciário, das instituições, aos escritórios especializados, buscar esse recurso. Demora, mas vem. Você pode ter compensação tributária, você pode ter restrição em precatórios, que vai demorar um século para vir, mas vem. Então, você tem realmente o direito à repetição do indébito quando você tem o ganho reconhecido, transitado e julgado dessas questões que são questões tributárias. O que nós temos que convir é que muitas das vezes esses processos demoram, porque eles quase sempre iniciam na Justiça Federal, primeira instância, vão ao Tribunal Regional Federal, vão depois pode ir ao Superior Tribunal de Justiça, pode ir ao Supremo, pelas vias normais de trânsito dos processos. Mas, alguns casos, quando são movidos pelas entidades que têm prerrogativa, eles vão direto ao Supremo. É o caso das confederações, dos partidos políticos. A associação não pode ir ao Supremo por uma ação de constitucionalidade, mas a confederação pode. E aí nós temos o papel da Confederação Nacional de Estabelecimento de Ensino, que tem ido várias vezes ao Supremo e tem ganho praticamente quase todas as ações. E uma delas foi algo que traz um impacto bastante na área tributária, que vamos comentar no último bloco. Mas o que nós temos convicto é que o Judiciário, de uma maneira geral, tem reconhecido em matéria tributária o direito das instituições. Existe até uma tese, e isso foi bastante questionado, às vezes a instituição pode optar por entrar com uma ação declaratória, uma ação ordinária, com características declaratórias, para que tenha a declaração que ela é uma entidade imune. Não há qualquer impedimento, isso nós já vimos, tem várias decisões nesse sentido da Justiça Federal, onde a instituição requer ao Judiciário uma tutela judicial, comprova tudo que tem direito e pede que o Judiciário declare que realmente está livre de pagamento daquele tributo.
Isso é bom, e obviamente que dá um certo trabalho, não é necessário, mas é recomendável que você questione previamente, apresente os elementos. Tem várias decisões que já foram editadas pela Justiça Federal no tocante, inclusive, a parte da Previdência Social. A parte do imposto de renda, não há dúvida em relação a isso. ISS tem muito questionamento dos municípios, mas também é consagrado pela Constituição Federal, pela Constituição não existe, o município não tem Constituição, tem uma lei orgânica. Então, nós temos Constituição Federal, Constituição dos Estados, Constituição do Distrito Federal e Lei Orgânica dos Municípios. Município, a lei orgânica equivale a uma Constituição, mas não é Constituição. Mas tudo isso já é previsto nas leis do ISS, das leis orgânicas, os critérios para o reconhecimento da imunidade, que falam normalmente em isenção. E isso tem sido um conflito. Nós temos aí várias questões espalhadas aí pelo Brasil inteiro de pedidos e demora para sair e tal. Mesma coisa do imposto predial. O imposto predial também ele tem essa característica. Agora é importante que você observe o seguinte: apesar de você ter o patrimônio, por exemplo, a associação ou a fundação é detentora de um patrimônio, o benefício da imunidade tributária não é a todo o patrimônio, só é o patrimônio destinado à atividade essencial. Então, se você tem um patrimônio, a sua fundação, a sua associação, tem um patrimônio, tem lá um prédio antigo e tal, que resolveu alugar para um terceiro. Esse você não tem extensão do benefício, esse você vai ter que pagar o imposto, porque você só tem naquele que você tem atividade educacional. Então, não é genérico esse benefício, só é para os assuntos específicos. Você tem, por exemplo, a prestação de serviço e outros serviços. Nada impede que você, como uma associação ou como uma fundação, você possa ter um comércio, uma loja comercial que você vai vender qualquer coisa. Mas para aqueles aspectos você vai ter a incidência tributária. Você só não tem para atividade educacional. Então, se a atividade é fora da sua atividade, que consta no seu CNPJ, atividade educacional, você não tem o benefício da imunidade. Então, o que é claro, o judiciário tem analisado questões de várias formas, várias naturezas, mas o princípio é o mesmo. Se a instituição de educação, diga-se passagem, lembra lá dos conceitos, a instituição de educação é sem fins lucrativos, se é uma associação, uma fundação, ela tem o princípio da imunidade do imposto e isenção das taxas. Mas, se não é, ela tem a incidência total de todas as naturezas. Se a instituição, por exemplo, tem atividades mistas, tem atividades na área de educação e tem atividades na área comercial, exportação, etc. Você vai pagar só na parte que é a parte que foge à essência dos seus objetivos, mesmo se a predominância for uma atividade educacional. Mas isso os tributaristas se orientam, muito claro, nesse sentido. Você tem que estar muito bem seguro até para ter imunidade, isenção, sem precisar ter o crivo do poder público nesse sentido. Então, o Supremo e, consequentemente, as decisões que ocorrem tanto da Justiça Federal quanto da Justiça Estadual consagram claramente que a instituição de educação tem direito à imunidade. Vamos fechar esse bloco e vamos ao último bloco, quando nós vamos falar sobre os aspectos, principalmente da filantropia, da certificação das entidades.